Crianças, hoje vamos fazer um exercício para aquecer e preparar o nosso corpo para a viagem. Quem aí está preparado? Eu vou fazer e vocês vão seguindo e obedecendo tudo que eu fizer, ok? Vamos lá, coloquem os pés juntos, mãos e braços para baixo esticadas. E agora vamos levantar as mãos acima da cabeça e bater as palmas. Enquanto isso, você pula e abre as pernas. Vamos lá? Isso! Agora dobra o corpo para a esquerda. Para a direita. Pula para frente. Pula para trás. Muito bem! Quantos de vocês conseguiram seguir corretamente os comandos? Já já nós vamos embarcar na viagem e vamos aprender mais uma atitude, a submissão. Essa é mais uma forma de obedecer de todo o nosso coração, com muita alegria e assim caminhar na mesma direção de Jesus. Crianças, qual será a surpresa de hoje na nossa caixa? Qual será a dica para o que vamos aprender hoje? Vamos ver? Olha o que temos! Uma gravata, crianças! Isso mesmo, para lembrar o papai. Vamos ver o que mais? Uau! Uma bolsa para lembrar a mamãe. O que mais? Um óculos para lembrar os professores. O papai e a mamãe são pessoas que Deus colocou na vida dos filhos para ensinar o que é correto. E para levarem os filhos a serem submissos e obedientes a Deus, assim como eles. Os professores também são pessoas que Deus escolheu para ensinar os alunos os conteúdos, para aprenderem a serem pessoas bem-sucedidas. Por isso também devem ser respeitados com obediência e submissão. Olha só, temos também uma Bíblia. A Bíblia para nos lembrar que tudo que aprendemos sobre submissão está na palavra de Deus, que diz assim que devemos ser obedientes, submissos uns aos outros, porque assim nós obedecemos e amamos a Deus. Filha, já está na hora do banho. Sim, mamãe, já estou indo. Quero ficar bem limpinha e cheirosa como a mamãe. Filho, já está na hora do almoço. Sim, papai, só um pouquinho, já vou. Por que tenho que obedecer? Que chato, poderia almoçar mais tarde. Ana Sofia, fez a tarefa? Fiz sim, professora. Quero aprender tudo o que a senhora ensinar. Então abra seu caderno e leia a resposta da tarefa pra gente. O filho obediente alegra o coração dos pais e agrada a Deus. Crianças, acabamos de ver algumas situações que mostram obediência e desobediência. Hoje estamos falando sobre submissão. Vocês sabem o que é submissão? É obedecer entendendo que tem alguém maior do que nós que sabe o que é melhor para nós. Por exemplo, a mamãe, o papai, os avós, os professores e, claro, Jesus, a maior autoridade. Trouxe aqui hoje para mostrar para vocês alguns personagens, para compartilhar exemplos de pessoas que foram submissas. Tá bom? Vamos ver? Olha só, trouxe primeiro Elias. Elias era um profeta que viveu no tempo do rei Acabe. Ele era um homem que amava muito a Deus e fazia exatamente o que Deus ordenava. E se sentia muito feliz por isso. Um dia, Deus deu uma ordem muito especial para Elias, para ele visitar o palácio do rei, levando uma mensagem que dizia assim, ó: Disse o Senhor, não haverá chuva nem orvalho por muito tempo. As plantas vão secar, não haverá mais água. E Elias fez exatamente como Deus disse, e tudo aconteceu como Deus havia falado. Deus cuidou de Elias o tempo todo, até quando ele ficou escondido lá no riacho. E a água já estava acabando. Deus cuidou de Elias. Elias, ele tinha uma missão, mas antes de terminar sua missão, Deus deu uma ordem para ele. Deus ordenou que ele ungisse um sucessor. Sabe o que é um sucessor? É alguém que vai continuar fazendo o trabalho dele, cumprindo a sua missão. E sabe quem foi escolhido, crianças? Olha só,
O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo de Elias, ele era amigo, ele era leal a Elias. E aí Elias conversou com Eliseu e disse para ele que ele continuaria a missão de profeta. Logo, Eliseu começou a seguir Elias, fazer tudo o que ele fazia e prestar muita atenção. Eliseu ele pertencia a uma família de fazendeiros muito ricos. Mas quando ele foi chamado por Elias para ser um profeta, logo ele deixou tudo para seguir ao Senhor. Ele começou a ser ajudante de Elias. E Deus mandou Elias, o profeta, fazer uma viagem até outra cidade, lá na cidade de Gilgal. E Elias disse para Eliseu: não precisa você ir comigo, pode ficar. Mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou, ele queria seguir a Elias. Para Eliseu era uma honra servir, ele queria seguir Elias e servir no trabalho de Deus. Tudo que Deus tinha dado para ele fazer, ele queria seguir e ser obediente. Deus amava tanto Elias, crianças, que sabem o que aconteceu? Quando ele foi levado para o céu, ele foi levado de um jeito bem rapidinho. Deus mandou uma carruagem linda de fogo, puxada por cavalos de fogo, e num redemoinho de vento ele subiu para o céu muito feliz. E aí, Deus disse para Eliseu assumir o lugar do profeta Elias. E aí Eliseu assumiu e ele fez muitos milagres, em dobro até do que Elias havia feito, mostrando que ele recebeu realmente a unção de profeta, a porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele, para cumprir e obedecer o que Deus havia mandado. Esses 2 homens foram muito obedientes a Deus, cumpriram a missão com muita alegria. Eles caminharam juntos na mesma missão e na vontade de Deus, sendo obedientes e submissos ao que Deus mandou. Tenho ainda outro personagem que também viveu aqui na Terra, crianças. Recebeu uma missão e cumpriu, foi muito obediente. Sabem quem é? Quem disse Jesus acertou. Olha aqui, Jesus fez exatamente o que Deus mandou e cumpriu tudo direitinho com um coração muito obediente. Deus mandou Jesus vir ao mundo mostrar seu amor para as pessoas, curar, salvar e morrer na cruz. Jesus fez tudo isso sendo submisso a Deus, com um coração obediente. Cumpriu a sua missão com alegria. Crianças, submissão é isso, é aceitar o que os seus pais, os professores, tudo o que eles dizem para fazer. E é claro que eles vão dizer coisas que são corretas, que agradam a Deus. Criança que é submissa, agrada a Deus e agrada aos pais. Vocês vão crescer e continuarão dando alegria para a família, para a futura esposa ou esposo, para toda a sua família. Vão ser bons profissionais, amando o próximo, cuidando dos necessitados, daqueles que precisam, cuidando bem do mundo que Deus criou e sendo muito felizes, levando o amor de Jesus aos outros. Juntos na mesma missão. Muita gente não gosta da palavra submissão. Algumas pensam que essa palavra remete a uma situação em que um manda e o outro tem que se submeter. Por causa disso, falar de submissão com algumas pessoas é arrumar briga, porque essa palavra ganhou uma má fama. Na realidade, essas pessoas não sabem o verdadeiro sentido de submissão. Elas são levadas pelo que as outras dizem e nunca pesquisam o que é ser submisso. O livro dos livros, a Bíblia, fala sobre o que é submissão. No princípio de tudo, Deus criou o homem e a mulher. Eles eram diferentes, mas semelhantes. Eles se completavam, mas não eram incompletos. Deu para entender? Vamos mais devagar? Deus fez a mulher a partir da costela de Adão. Assim, o corpo dos dois eram semelhantes, porque eram de carne e osso. Mas eram diferentes, porque um era macho e o outro era fêmea. Eles se completavam porque alguns tinham habilidades e o outro tinha outras. Mas como pessoas, eles eram completos. Deus fez tudo certinho. Mas entrou o pecado no jardim do Éden, quando eles comeram o fruto proibido. Deus disse que a situação iria mudar por causa disso. A partir daquele momento, o marido seria o líder e a mulher sua ajudadora. O marido teria uma missão e a mulher se juntaria a ele na mesma missão. E isso não tornou a mulher menor e nem o homem mais importante. Eles continuavam semelhantes e se completavam.
Houve apenas uma organização nas funções de cada um. O problema é que nem todo mundo entendeu direito e muita gente achou essa divisão de trabalho não muito legal. E a confusão começou. Ficou parecendo que o homem podia mandar na mulher e a mulher achando que, sendo submissa, nunca poderia decidir nada. Para não ficarmos com informações incorretas, vamos buscar na Bíblia exemplos de submissão. Jesus mostrou que ele foi submisso a Deus. Ele recebeu uma missão que era salvar o mundo do seu pecado. Ele fez o que Deus havia pedido e foi um sucesso. Quando Jesus orou no jardim do Getsêmani, falou com Deus sobre a missão que o Pai colocara sobre ele, salvar os homens do seu pecado. Ele pediu para que Deus passasse o cálice da morte, e a resposta foi não. Jesus continuou submisso, sob a mesma missão de Deus, salvar os pecados. Ele foi para a cruz, morreu, foi sepultado e depois de 3 dias ressuscitou. Ele venceu e hoje está sentado à direita do Pai. Até os adultos precisam ser submissos em algum momento a alguma pessoa. Os pais se submetem aos seus chefes de trabalho, às leis, às autoridades, à Constituição do Brasil, onde existem leis mais importantes do país. Você precisa ser submisso aos seus pais, professores, avós. Todos temos que estar sobre uma posição em algum momento. A submissão não é para diminuir os outros, mas para dividir funções, para somar forças. Além de aceitarmos em muitas ocasiões o lugar de submissão, não podemos esquecer que Deus olha o coração. Precisamos ter um coração com vontade, com disposição de ser submisso. Se você agir de modo submisso por fora, mas cheio de raiva por dentro, não terá valor. Se você tiver dúvida do que é submissão e como fazer para conseguir, vá para a Bíblia e olhe Jesus. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Efésios 5:21. Hoje aprendemos sobre a submissão, uma atitude de obediência de coração. Olha isso, nos lembra uma autoridade que temos que obedecer. Não há opção de desobedecer, querendo ou não, concordando ou não, somos obrigados a obedecer. Caso não obedeçamos ao rei, o que acontece? Somos punidos. Isso é submissão? Não, porque é uma atitude realizada por obrigação, sem amor. Olha só, eu tenho aqui um semáforo. Quem obedece aos semáforos é submisso? Não, é uma obediência de regra, a trânsito, somente para evitar um acidente ou uma multa. Agora eu tenho uma Bíblia e um coração. Submissão é quando entendemos que precisamos ser parecidos com Jesus, fazendo o que Ele manda na sua palavra, assim como fez o que Deus mandou de todo o coração, com alegria, com prazer, porque sabe que é bom. Fique atento aos desafios dessa semana. Não deixe de cumpri-los. Vamos lá? Primeiro desafio: olhe para você mesmo e pense se realmente está sendo submisso aos seus pais ou você retruca todas as vezes que eles mandam fazer algo. Vai e peça perdão para eles. Se você fizer isso na escola, tenha coragem e peça perdão também. Segundo desafio: peça aos seus pais para dizerem como pode ter uma atitude de submissão. Ser submisso não é engolir tudo, mesmo sem querer. Você pode até perguntar por que precisa fazer. Pode perguntar se pode fazer em outro horário. Mas se seus pais ou professores disserem que você precisa fazer naquela hora, seja submisso e faça. Peça ajuda deles e eles ficarão muito felizes em ver essa sua atitude. Terceiro desafio: ore e peça a Deus para ser como Jesus, que soube ser submisso. Ele fez coisas que não eram para ele, mas viu que fazendo o que foi pedido agradava a Deus, então ele obedeceu. Peça a Deus que também ficará muito feliz em vê-lo imitar Jesus. Você vai tirar de letra esse desafio, porque Deus vai te dar uma super ajuda. Sucesso aí, viu? Que viagem maravilhosa com vocês, crianças!
Juntos aprendemos com o nosso maquinista Jesus que a submissão é indispensável para agradar o coração de Deus. Não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Até o próximo encontro. Tchau, que Deus te abençoe!